Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Chayana, filha dele, trazendo para você a mensagem do Senhor para abençoar a sua vida, o seu dia, para que você possa compartilhar também essa mensagem com outras pessoas, com a sua família, seus amigos e ser uma bênção ainda maior na vida deles. Eu quero hoje trazer uma reflexão, uma reflexão a respeito da importância que as crianças têm para Deus e para o seu reino. Muitas vezes nós, até mesmo sem maldade, sem malícia, sem perceber, acabamos menosprezando a importância das crianças numa sociedade. Muitas vezes a criança ela é vista como uma pessoa inconveniente, que fala o que não deve na hora errada, faz o que não deve, tira a paciência, enfim, geralmente essas são algumas atribuições que são dadas às crianças. O fato é que para nós termos uma sociedade, eu não me refiro apenas ao país que nós estamos inseridos, mas de uma maneira geral, para nós termos uma sociedade mais respeitosa um para com o outro, para que nós tenhamos um ambiente mais sociável, mais amigável, mais funcional, nós precisamos olhar mais para as crianças e, por incrível que pareça para algumas pessoas, nós precisamos ter um comportamento semelhante ao delas. Que comportamento eu me refiro? Principalmente a humildade. Veja que a criança, quando ela briga com uma outra pessoa, com uma outra criança, ela rapidamente, ela já se perdoam, se resolvem e voltam a brincar. É algo muito difícil de acontecer com um adulto. A gente fica remoendo determinadas situações, às vezes por anos. Às vezes algo aconteceu muito minúsculo, muito pequeno, mas nós supervalorizamos aquele acontecimento. Nós tratamos aquilo como se fosse algo extremamente relevante, muitas das vezes não é. Com uma conversa, alguns minutos, aquilo já iria se dissipar, mas parece que a gente gosta de ficar agarrado àquela situação e ficar remoendo aquele assunto. As crianças, elas também são pessoas muito simples. Se você dá uma bola de papel para uma criança pequena, ela vai usar aquilo, ela vai chutar, ela vai jogar para cima, ela vai se divertir. Uma caixa de papelão. A criança ela é simples, ela consegue se divertir, ela consegue ter prazer com poucas coisas. Isso não significa que não goste de um presente, de um brinquedo, de uma roupa, de um lanche melhor, mas ela consegue também se divertir com coisas simples. Ela consegue ver beleza em coisas simples. E nós, adultos, nós crescemos numa sociedade tão consumista e também tão competitiva que já vai nos imputando essa importância de você ser competitivo, de você ter cada vez mais, e se você não tem tal coisa, você tá fora daquela moda, você tá fora daquele núcleo, você tá ultrapassado, você precisa fazer parte, você também precisa usar o que todos usam e fazer o que todos fazem. E aí a gente acaba colocando a nossa felicidade, o nosso prazer nessas coisas. E a criança, ela não é assim. Ela consegue ter prazer em coisas simples. Ela consegue se divertir com coisas simples. Ela consegue se socializar de uma maneira mais fácil. Existem crianças, sim, introvertidas, existem crianças, sim, mais tímidas, que têm uma dificuldade maior de se socializar, assim como adultos também. Mas, de uma maneira geral, ainda que aquela criança ela seja ajudada ali pela mãe, pelo pai, por um professor, por um adulto que estiver ali com ela, ajudando a que ela consiga quebrar aquela barreira, aquela timidez, daqui a pouco ela já vai estar inserida, ela vai estar correndo, ela vai estar brincando, ela vai estar chamando de amigo, ela vai estar ali se divertindo junto. Então ela consegue se socializar de uma maneira melhor. Nós temos muita resistência com a outra pessoa.
Nós julgamos muito a aparência da pessoa. A gente olha para a pessoa, não vai com a cara da pessoa, e aí a gente já coloca naquela pessoa um rótulo. Aquela pessoa não presta para andar comigo, aquela pessoa é insuportável, aquela pessoa é grossa. Às vezes a gente pegou um recorte do dia da pessoa. Aquele dia da pessoa está sendo péssimo e a pessoa teve um momento de estupidez, teve um momento de grosseria, mas a gente já considera que aquela pessoa é sempre daquele jeito. A criança não, a criança ela consegue enxergar o ser humano por trás daquela atitude. Como eu falei no início, a criança quando ela discute com outra criança, quando briga, por mais que chore, às vezes eles acabam se agredindo, fica aquela coisa ali, aquele sentimento, fica magoada, mas daqui a pouco você vê que a criança, mas já tá junto de novo, já tá correndo. E eles esquecem, eles fazem aquilo que Deus faz com a gente. Quando a gente se arrepende de um pecado e a gente confessa a Deus, Deus ele nos perdoa e o que ele fala? Ele esquece aquilo que nós fizemos. E a criança é assim. Elas se desculparam, uma pediu perdão para outra, elas se desculparam, voltaram a brincar, ela esqueceu aquilo que aconteceu. Nós precisamos ter mais desse comportamento. Geralmente quando você fala agir como criança, você já leva para um lado pejorativo. Ah, tá dizendo que eu tenho que ser infantil? Não, é ser humilde como a criança, é ser simples como a criança, é descomplicar. Às vezes a gente acha que a criança que complica. Não, é o adulto que complica. A criança descomplica. Pisou no meu pé, me machucou, eu chorei, você me pediu perdão, tá tudo certo, eu esqueci, voltamos a brincar. Eu te bati, você me desculpa, eu te desculpei, voltamos a brincar. E ela vai tocando a vida e ela vai seguindo. É claro que eu preciso fazer uma observação aqui em relação à ingenuidade da criança. É óbvio que essa parte nós não devemos reproduzir, até porque nós já ganhamos conhecimento com a vida ao longo dos anos e nós já aprendemos que ser ingênuo pode nos trazer muitos perigos. A gente não pode ignorar, né, os perigos ao nosso redor, a gente não pode ignorar o fato de não ser prudente, confiar num outro indivíduo que você não conhece, você não tem uma convivência com aquela pessoa. Às vezes até a pessoa que você convive já é complicado de confiar. Então, eu acho que esse é o comportamento da criança que nós não devemos, obviamente, reproduzir, que é a ingenuidade. Até pelo pouco tempo de vida que eles têm, eles ainda, né, bom para eles, porque infelizmente um dia eles vão conhecer, mas eles ainda não conheceram, né, as maldades do mundo, né? Infelizmente algumas crianças acabam conhecendo, né, antes da hora, mas elas não conheceram ainda todo tipo de nicho que o ser humano é capaz de entrar para fazer coisas negativas. Então essa ingenuidade que a criança tem, essa inocência, é óbvio que é algo que nós não temos como reproduzir. Primeiro porque nós já tivemos nossos olhos desvendados para o que é o mundo na verdade. E segundo que não é prudente. A pessoa ingênua, ela passa um perigo ainda maior. Mas em relação ao comportamento da criança, principalmente no social, nós precisamos seguir. No livro de Lucas, no capítulo 18, vai nos mostrar aquele texto em que Jesus, ele abençoa as crianças. Eu quero compartilhar com vocês Lucas 18, a partir do versículo 15. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Jesus ele mostra aqui a maneira diferenciada que ele tratava as crianças. Porque se hoje em dia, com todos os estatutos e todas as leis e todos os núcleos de defesa às crianças, elas ainda são muito muito descriminalizadas, são vistas de uma maneira pejorativa, elas são muito negligenciadas. Mesmo hoje em dia nós temos termos avançados, imagina naquela época.
As crianças elas não eram contadas, as crianças não eram consideradas, as crianças não tinham voz, elas não tinham direito. Então Jesus ele chegou naquela época também trazendo esse diferencial, mostrando a importância das crianças e indo além, colocando o reino de Deus ali no meio, dizendo que a pessoa que não recebeu o reino de Deus como uma criança, e volto a dizer, não é agindo de maneira infantilizada, é com todos esses elementos que vimos, humildade, simplicidade, perdoando de maneira rápida, porque a grande chave do perdão é você perdoar de uma maneira rápida. Perdoe rápido, não fique remoendo aquilo por muito tempo. Perdoe rápido. Então, receber o reino de Deus, quem não fizer como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, o próprio Jesus nos mostra que as crianças elas são um modelo de comportamento que nós devemos seguir. É curioso, né? E parece até mesmo contraditório. Porque eu volto a dizer, as crianças elas são vistas como pessoas inconvenientes. Fala o que não deve, deixa a mãe e o pai numa saia justa, mas você já percebeu que na maioria das vezes que a mãe, o pai, o genitor, o responsável por uma criança se sente constrangido numa saia justa porque a criança falou algo na frente de terceiros, é verdade. É porque a criança falou uma verdade. Ah, você ligou para minha mãe naquele dia, ela falou que não estava, mas ela estava assim, ela não queria falar com você. Ah, naquele dia meu pai ficou olhando vamos falar, para o corpo da sua mulher. Que isso, meu filho? Mas estava mesmo, pai, eu vi. Então, a maioria das vezes, já parou para pensar nisso? A maioria das vezes que uma criança deixa um adulto em saia justa é porque a criança está falando a verdade. E ela acaba sendo culpada, ela acaba sendo, às vezes, agredida, é posta de castigo. Por quê? Porque falou a verdade. Imagina na mente da criança, que confusão. Você fala que eu não posso mentir, quando eu falo a verdade você me bate. Você fala que eu não posso mentir, quando eu falo a verdade você me critica. Fala que eu não posso mentir, quando eu falo a verdade me bota de castigo. É isso que nós fazemos com as crianças o tempo todo. A criança fala a verdade, mas aquela verdade nos constrange porque nós estávamos errados e aí nós vamos e punimos a criança. Falamos que ela é inconveniente, que ela fala na hora que não deve falar. Mas a verdade tem que ser dita a todo tempo. Então, a gente precisa ter um olhar com mais misericórdia para as crianças. A gente precisa ter um olhar que Jesus teve. Enquanto os próprios discípulos de Jesus enxergavam nas crianças um empecilho, um incômodo. Ai, tira essas crianças daqui, elas atrapalham. Jesus, ele olhou para elas como, não, elas não atrapalham. Elas são pessoas que falam a verdade, elas são simples, elas são humildes, são verdadeiras, elas perdoam com maior facilidade e rapidez do que vocês. Então, para entrar no reino de Deus, vocês precisam ser como elas. Vocês precisam agir como elas. Não como o adulto, que tenta disfarçar, tenta esconder, tenta mentir, é dissimulado, finge que gosta, mas quando a pessoa vira as costas fala mal, é interesseiro, trata bem quando quer alguma coisa, quando consegue trata mal. Então, se vocês continuarem agindo assim, vocês não entrarão no reino de Deus. Agora, se vocês agirem como as crianças e receberem o reino de Deus como as crianças, aí sim vocês entrarão. É o próprio Jesus que está falando isso. Então, Deus tocou no meu coração para trazer essa mensagem. Não é a primeira pregação sobre esse texto que fazemos aqui no canal, mas a palavra de Deus ela é inesgotável. Então, à medida em que o Senhor toca no nosso coração a respeito de algo, a gente precisa olhar aquilo ali, mesmo que você já conheça aquele assunto e aquele texto. Precisamos olhar e tratar as crianças da maneira que Jesus olhou, da maneira que ele tratou. Ele disse, não as embaraceis, não as constranjam, não as impeçam de chegar até mim, perto de mim, e Jesus as abençoa. Ele vai abençoar aquelas crianças. Então, nós precisamos ter esse olhar. Ai, criança é chato. Você também é. Eu também sou. Ai, criança é inconveniente. Nós também somos. Ai, mas criança fala na hora errada. Nós também falamos.
todas essas coisas que a criança faz e às vezes incomoda, nós fazemos. Mas eles têm um álibi, eles chegaram no mundo há pouco tempo, eles ainda estão aprendendo que é melhor esperar um determinado momento, que é melhor usar palavras mais adequadas, eles ainda estão aprendendo, então eles têm um álibi, eles têm uma explicação para isso. E nós, que já estamos aqui há décadas e ainda não aprendemos? Então, nós precisamos valorizar mais as crianças. E nos últimos tempos, nós temos visto tantas atrocidades contra as crianças. Estupro, assassinato, escravidão, crianças escravizadas, seja para trabalho, seja para cunho sexual, para venda de órgãos. Ontem eu vi na televisão um caso que está repercutindo aqui no Brasil, que eu não vou entrar em detalhe agora, mas de um bebezinho que, entre aspas, sumiu, entre aspas, porque bebês não somem sozinhos. E agora a polícia está investigando se há a possibilidade daquele bebê, na verdade, ter sido vendido. E mesmo que não seja esse caso, existem muitos outros que é isso. É a criança que é vendida, é a criança que é negociada para fins sexuais, é a criança que é assassinada, é a criança que o criminoso quer se vingar dos pais, vai lá e se vinga na criança. Então eles são seres indefesos. Todos nós já fomos crianças. Tirando o Adão e a Eva, até Jesus, todos nós já fomos crianças. Sabemos que nós éramos indefesos. Nós sabemos que às vezes chegava alguém mais velho e falava de uma maneira mais grossa com a gente, ou fazia bullying, ou nos beliscava, ou nos intimidava, e nós não conseguíamos reagir porque éramos indefesos. As crianças são indefesas. Seja o bebê, seja a criancinha maiorzinha, seja a criança que já está na segunda infância, seja o pré-adolescente, o adolescente, o jovem, todo esse núcleo são indefesos. São indefesos. Então nós precisamos olhar com mais cuidado. Por mais que você não seja apaixonado por criança, por mais que você ache que eles dão muito trabalho, todos nós damos. Você não precisa ser apaixonado por uma criança para você proteger, para você cuidar, para se você souber de algo, você denunciar. Para se você escutar alguma coisa, um grito, um choro persistente, você vê que alguma coisa está estranha, você denunciar, porque todos nós adultos somos responsáveis, não é só pelo seu filho. Às vezes eu vejo, por exemplo, numa pracinha, num lugar coletivo, aquele genitor, a mãe, o pai, a avó, o avô, o tio, se tiver alguma situação ali que precisar correr, um tiroteio, um roubo, alguma coisa assim, só agarra seu filho e às vezes tem uma criancinha do lado brincando com o filho e larga lá e vira as costas. É claro que a nossa prioridade são nossos filhos. É claro que se não tiver como você no momento pegar o teu filho e o outro filho, infelizmente a outra criança, você vai pegar teu filho. Se você só tiver como pegar um, se você só tiver como prestar atenção em um, se você estiver numa situação extrema que não dá para você pegar os dois ao mesmo tempo, só dá para pegar um, é óbvio que você vai dar prioridade para o seu filho. Mas tem situações que dá para você proteger o seu filho e estender a mão para a criança que está do lado. E muitas vezes as pessoas não fazem isso. Seu filho dentro de casa está bem cuidado, mas a criança do vizinho não para de chorar, não para de gritar, todo dia aquela agonia, todo dia aquela criança chorando, todo dia, toda noite aquela criança em sofrimento, e aí você não faz nada, você não denuncia, você não faz nada. O teu tá bem, então que se dane dos outros. Então não é assim, eles são indefesos e nós precisamos agir. Então que Deus nos abençoe, que Deus traga para a nossa vida esse entendimento que Jesus, obviamente, tinha e ensinou. As crianças são abençoadas por Deus, é de pessoas como elas, o reino de Deus, e para que nós possamos também entrar ali, precisamos agir como elas. Perdoar rápido, esquecer aquilo que a pessoa nos fez, não ficar guardando remorso,
É uma coisa muito difícil, mas a gente precisa treinar, criar esse hábito e ser uma pessoa simples, ser uma pessoa humilde. Isso não significa que você não possa trabalhar para ter uma condição financeira melhor. Isso significa não colocar sua felicidade nessas coisas. Então, que Deus nos ajude a ser assim, que Deus te abençoe, que Deus abençoe as crianças e até o próximo vídeo, se Deus permitir.